Agora acho que é a hora mais polêmica, que gerou muito debate na nossa reunião de pauta hoje, que é a hora de falar do top jogos, né? O best five dos melhores jogos dos pontos corridos. E aqui, esse aqui vai dar o que falar, hein? Tem muito jogo bom. A gente escolheu um dos primeiros aí. Santos e Flamengo em 2011, 12ª rodada. Santos 4, Flamengo 5 na Vila Belmiro. Jogo que deu ao Neymar aí o gol mais bonito do ano, né? Cara, acho que a gente falar desse jogo até chover no molhado de tanto que ele já foi dito, mas precisa realmente ser reverenciado. Um jogo que teve de tudo: pênalti perdido, viradas históricas, né? Gol eleito mais bonito do mundo, genialidade do Ronaldinho Gaúcho. Acho que ele foi aquele duelo, né? O Ronaldinho, né? Da última geração com o Neymar que vinha surgindo ali, um confronto de muito talento. E acho que, cara, é um jogo que vai ficar marcado por muito e muito tempo. É, e tinha muita gente em campo. O Ibson, né, que tá na Tombense hoje, tava no Santos. Ibson, Borges, David, o próprio Thiago Neves estava também. Elano, Paulo Gança. Exato. Tinha muita gente que na época eram os tops, né, do futebol brasileiro em 2011. O goleiro Felipe dominou a bola no pênalti dele lá, nós. Dominou no peito e saiu batendo chutinho. Pra quem lembra desse jogo, eu me recordo que eu estava, não sei se em Sete Lagoas, sei que eu não estava em casa nesse jogo. Outro jogo também que a gente selecionou, um jogo muito emblemático para a torcida atleticana, que foi em 2012, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético vencendo o Fluminense por 3-2 no Independência. Gol de Leonardo Silva aos 47 do segundo tempo. Quem se lembra muito bem que o craque do time do Atlético era ninguém menos e ninguém mais do que Neto Berola. Quem não concorda comigo não entende nada de futebol. Cara, eu acho que esse é mais um dos jogos emblemáticos na série dos pontos corridos, porque esse jogo aí marcou basicamente os dois times que corriam contra o título naquele ano, e de fato foi um jogo com muitos gols e assim, com viradas muito interessantes também. Uma atuação clássica do Ronaldinho e do Jô, assim, baita dupla que o Atlético teve, foi um jogo muito interessante. E o Fluminense sempre foi um adversário pesado, e não é à toa que se sagrou campeão naquele ano. Baita jogo. Tinha um time muito bom, o Fluminense, naquela época. E a gente, uma questão engraçada no futebol é como é muito momento, né? Aquele ano o Wellington nem despontava como se fosse um grande craque, e hoje a gente já pôde perceber que ele não é aquele jogador totalmente diferenciado. Mas naquela época, né? O Wellington nem, Thiago Neves, Fred, Deco. O time do Fluminense era um time muito bom. Os dois times, Cuca, né? O time também, do Atlético, né? Também, né? Com Tardelli por um lado, o Bernardo outro. Não, jogaço, foi um jogo, um dos grandes jogos aí do Campeonato Brasileiro. Esse outro jogo aqui, esse é mais para nossa enciclopédia, que buscou mais lá no fundo do baú. Em 2006, 32ª rodada, também Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense 6, Vasco 4. Eu fui pesquisar sobre esse jogo aqui. Evanilson, que jogou no Cruzeiro, encerrou a carreira dele no América, campeão brasileiro com o América em 2009 da Série C. Jogava como lateral da equipe do Atlético Paranaense. Marco Aurélio, que hoje está no Brasiliense. E esse aí comia a bola. Disputando a Série D. Era um jogador que era muito bom ali para quebrar essas linhas. Nesse jogo foi para mim o melhor em campo. Ele e o Andrade pelo Vasco. O cara, eu falei, gente, e eu não conhecia o Andrade. Falei, o cara pega muito bem na bola. Me lembrou até Marcos Assunção. Teve uma que ele contou com a ajuda do goleirão, né? Mas duas pancadas bem fortes. Pra gente que tá falando agora de Nelinho, Ramon Menezes, Éder Aleixo, Toninho Cerezo, era mais uma opção aí pro banco de reservas.
Poxa, mas se não me falha a memória, o Andrade fez 2 gols de falta nesse jogo e ainda assim ele teve outras oportunidades de falta em outras bolas paradas que levou muito perigo ao gol do Atlético Paranaense, que apesar de ter saído com a vitória, fez um jogaço e o Vasco, assim, não entregou fácil a vitória para o Atlético Paranaense, não. Foi um jogo muito bom e, assim, um dos últimos, é lógico que nessa fase recente, né, o Atlético Paranaense tem montado bons times, mas uma grande época do Atlético Paranaense, assim, que com um dos maiores times foi esse time de 2006. E o Ricardo... O Atlético Paranaense tinha, por exemplo, Paulo Rink, né? Paulo Rink chegou a naturalizar alemão. Teve um outro nome também que foi muito badalado no futebol brasileiro para vestir a camisa dos principais times, que é o Pedro Odoni. Pedro Odoni chegou a fazer muitos gols, né, também. Então, nesse jogo, cara, acho que ele faz o último gol. Digno de pelada, né? Para quem gosta de futebol, foi um prato cheio esse jogo. É um jogo com bastante viradas, né? O Pedro Odoni mesmo, Ricardo, ele faz não sei se é o 5º ou o último gol. O sexto gol do Atlético Paranaense. 47, eu acho, 48. Foi nos acréscimos que ele fez. Aí hoje você vê o futebol brasileiro, né? Com jogos de 1-0, 2-2, jogos que a gente gosta. O campeonato brasileiro tá muito ruim. Tá muito ruim. Tecnicamente tá muito ruim. E tem gente ainda que briga com a gente. Outro jogo também, que a gente selecionou em 2013. 22ª rodada, Campeonato Brasileiro, Cruzeiro 3, Botafogo 0. Esse é um placar mentiroso. De todos os placares aqui, é um placar mentiroso. Quem vê o placar pensa que foi um jogo que o Cruzeiro massacrou o Botafogo. E não foi. O Botafogo teve oportunidades de empatar a partida na cobrança de pênalti com o Sidorf, que ele desperdiçou, né? Ele chutou para fora. Outras grandes defesas do goleiro Fábio, também do goleiro Jefferson. As duas equipes poderiam ter ampliado, no caso do Cruzeiro, ampliado o placar e o Botafogo ter feito mais gols, mas tecnicamente foi uma partidaça. E até este momento aqui no Campeonato Brasileiro, o Botafogo era o 2º colocado, disputava ali cabeça a cabeça com o Cruzeiro a liderança do Campeonato Brasileiro. E cara, tinha um jogador no time do Botafogo que foi ele que perdeu, tava 1-0 pro Cruzeiro ou 0-0 ainda, se não me engano. Mas era uma chance muito clara dentro da área. E o cara é muito ruim. Mas tava, sabe aquela fase? Até o Rafael Marques estava jogando demais aquele ano no Botafogo. Aí o ataque deles era o Sidorf, Lodeiro. E na frente, Rafael Marques e Elias. Que era... Meu Deus do céu. O Elias perdeu um claro. Foi. Claro. Eu acho que o Fábio fez a defesa. Conseguiu fazer a defesa. Mas é que tipo de jogador que eu falo, meu Deus do céu. Ele limpa o Egídio e tenta chapar no canto do Fábio, o Fábio faz a defesa. Exatamente. E cara, nesse jogo, né, 1-0 até praticamente o finalzinho, até que o Júlio Batista, que eu acho que é um jogador até de certa forma, um dos mais injustiçados no Cruzeiro. Ele teve bons números, bons jogos, só que a expectativa criada em cima dele era muito grande. Mas se não fosse um jogador que viesse, né, com toda essa pompa que tinha o Júlio Batista, acho que foi uma boa passagem que ele teve no Cruzeiro. Eu também acho. Eu acho que a diretoria errou em apresentar a ele um caminhão forte. Mas, né, vida que segue. E esse jogo aqui, ó, o Diego até fala que o que ele mais se lembra é do gol do Newton, né, Diego? Cara, eu acho que o Newton, ele é um camarada que, se tivesse hoje na Série B, jogando pelo Cruzeiro, botaria Henrique e botaria Ariel Cabral fácil no banco. Ele, assim, além de ter feito um gol muito bonito, eu acho que ele é um cara que foi surpreendentemente muito bem no Cruzeiro. Ele vinha, assim, não numa ascendente muito grande, foi um cara que jogou e foi responsável por bons momentos no clube e ajudou muito nos títulos de 2013 e 2014. Esse jogo é muito interessante e eu concordo quando o André fala que o Júlio Batista é um pouco injustiçado. Realmente a expectativa era muito grande, mas também se tratava de um jogador que foi escolhido e que jogou pela seleção brasileira em vários momentos, que foi lembrado em muitos momentos na seleção. Então eu acho que realmente o time do Cruzeiro esses 2 anos foi uma seleção, não é à toa que foi bicampeão, e esse jogo foi para selar, assim, um dos momentos de gala que o Cruzeiro teve durante esses 2 campeonatos. E só pra gente encerrar o último jogo, 2010,
25ª rodada, Campeonato Brasileiro, Atlético 4, Cruzeiro 3, 3 gols do Heitor brasileiro, mais conhecido, vulgo Obina. Turbina. Aqui, Thiago, pois é, eu fiquei sabendo que o André, quando faz gol, ele fazia o Obination. Até hoje ainda faz. O André tem um porte físico parecido com o do Obina, né? Eu acho que até mais avantajado, viu, Diego? Não. Me respeitem agora que a meta é Léo Santana, viu? Ai. Obina ficou pra trás. É um outro jogo memorável também, assim, um baita clássico, que a gente teve muitos gols e boa época, né, que o Atlético teve, e Atlético e Cruzeiro fizeram bons clássicos agitados e com muitos gols. Baita jogo. Cara, esse clássico ele foi em Uberlândia, não foi? Foi Uberlândia. No Parque do Foi Sabiá. sim. E, cara, esse é um jogo interessante porque o Atlético tava na zona de rebaixamento e o Cruzeiro era líder do Brasileiro. E nesse jogo, com o Atlético vencendo, tirou o Cruzeiro da liderança e o Atlético saiu fora da zona da degola. E foi um jogo muito peculiar, porque o Obina fez 2 gols. De início, o Montijo perde um pênalti, foi dar uma cavadinha, joga a bola por cima do gol. E aí o Atlético ainda faz 3-0 no primeiro tempo, tem um golaço do Gilberto no começo, mas aí o Hever faz 4-1 e o Cruzeiro só diminui. Mas um jogo que teve muitas chances desperdiçadas pela equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro estava num bom momento, Marquinhos Paraná perdendo gol, Farias perdendo gol, Thiago Ribeiro, Montijo. Mas você ressuscitou uns aí também que eu vou te falar, hein? É da época, né? Da época, 2010 também, já tem 10 anos, né, gente? Mas ficou marcado, porque aí no final do ano o Cruzeiro perde o título brasileiro pro Fluminense por 2 pontos, né? O Fluminense ganha o último jogo do Guarani, o Cruzeiro vence o Palmeiras na Arena do Jacaré, mas não consegue o título por conta de 2 pontos. E aí se fala que muito se dá por conta desse clássico que o Cruzeiro perdeu aí pro Atlético. E pra gente encerrar aqui, ó, o Leone tá mandando que não pode esquecer da Batalha dos Aflitos. Jogo memorável, mas foi um jogo de 2ª divisão. Por isso que não entrou, mas é um jogo memorável também. E o Alexandre Malverde mandou aqui pra mim, em 2004, Cruzeiro e Santos, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, 4-4. Cruzeiro começou o primeiro tempo perdendo por 4-0 e depois conseguiu empatar o jogo em 4-4. Também tem grandes jogos. Lembrando que depois nós vamos voltar com mais assunto, com mais informações toda terça-feira. Best 5 aqui no Brothers Futebol Clube.